Boa noite, pessoal. Eu sou a Juliana Barreto, sou acadêmica do 7º semestre e monitora de imunologia, sendo orientada pelo professor Paulo Goberlani, e hoje irei dar a respeito do conteúdo de propriedades gerais das respostas imunológicas. Inicialmente, precisamos entender conceitos que serão abordados nesse nosso decorrer do semestre. Diante disso, temos que a imunidade é a proteção e resistência contra doenças infecciosas. O sistema imune consiste em um conjunto de células, tecidos e moléculas que mediam a resistência às infecções. A resposta imune é uma reação coordenada das células e moléculas imunológicas aos micro-organismos, e o patógeno, a qual é o nosso micro-organismo invasor, são os agentes capazes de causar dano tecidual e a doença. A imunidade ela pode ser dividida em imunidade passiva e imunidade ativa, a qual a imunidade passiva consiste quando o indivíduo ele não é exposto ao antígeno, ao patógeno, ao micro-organismo. Pode ser adquirida através da placenta e também do aleitamento materno. Já a imunidade ativa, ela necessita que o indivíduo seja exposto ao antígeno, sendo dividida em duas, imunidade inata e imunidade adquirida. A imunidade inata, ela ocorre em primeira instância, ou seja, ela é a primeira a agir para o combate ao micro-organismo invasor. Possui uma limitação antigênica, a qual ela vai ter a sua especificidade muito baixa, porque ela vai reconhecer estruturas compartilhadas por grupos de micro-organismos, os PAMPs. Não vai precisar ser estimulada, diferentemente da imunidade adquirida, a qual ela precisa da apresentação pelas células apresentadoras de antígeno. A imunidade natural não precisa ser estimulada, não é capaz de ter memória. Por quê? Porque não tem células, os anticorpos, não vai ter os linfócitos B para a produção dos plasmócitos, dos anticorpos, e é capaz de ter tolerância a si próprio. A imunidade inata, ela pode ocorrer em uma primeira linha de defesa diante de barreiras físicas, como os epitélios de revestimento, o tecido epitelial, impedindo que entre esses micro-organismos no nosso sistema, e também em barreiras químicas, como a saliva, a lágrima, a bile e o suco gástrico. Além disso, temos uma segunda linha de defesa, que consiste em uma linha mais celular, através da presença das células fagocitárias, como os neutrófilos, os macrófagos e as células natural killer. Já a imunidade adquirida, ela ocorre posteriormente à resposta imuninata, quando a resposta imuninata ela não é capaz de ter uma resposta suficiente para o combate àquele micro-organismo, tem uma alta especificidade e diversidade diante da presença de mais células, diante da apresentação das células da apresentação dos patógenos pelas células apresentadoras de antígeno, precisa ser sim estimulada pelas células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos B, tem memória, pois tem a presença dos anticorpos e é capaz de ter tolerância a si próprio. A imunidade adquirida ela pode ser dividida em imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral a qual ela é mediada por anticorpos, os quais são produzidos pelos linfócitos B. E o anticorpo ele vai ser capaz de entrar na circulação sanguínea e nos fluidos da mucosa. Como vocês vão poder entender a respeito, por exemplo, do IgA, que ele é presente nas mucosas. Além disso, a imunidade celular ela é mediada por diferentes tipos de linfócitos T, sendo esses linfócitos subdivididos em linfócitos CD4 e linfócitos CD8, os quais vão ser capazes de recrutar e ativar os fagócitos para neutralizar os micro-organismos, fagocitar as células infectadas. Essas foram nossas referências e agora vamos abordar a respeito dos receptores da resposta imunológica e como ocorre esse reconhecimento do micro-organismo pela nossa célula do sistema imunológico. Como eu tinha dito para vocês, a imunidade inata ela é uma resposta mais inicial, a qual consiste em uma defesa celular através da presença dos macrófagos, das células natural killer, dos neutrófilos, e uma defesa bioquímica através, por exemplo, da defesa pelo nosso tecido epitelial, pelo nosso trato gastrointestinal.
E a imunidade inata, como eu tinha dito para vocês, ela tem uma especificidade baixa. Ela vai ser capaz de atuar em estruturas que são comuns a grupos de micro-organismos, as quais nós vamos chamar de PAMPs. Além disso, a imunidade inata ela é capaz de fornecer informações para a imunidade adquirida. Como eu tinha falado para vocês, a respeito da composição, nós temos que é composta por barreiras físicas, como o tecido epitelial, barreiras químicas, como o suco gástrico, células fagocitárias, células assassinas naturais, que nós somos as células natural killer, células linfóides e proteínas sanguíneas, que são as proteínas do nosso sistema complemento. E o que são essas células fagocitárias? As células fagocitárias são os neutrófilos, os macrófagos, as células natural killer, a quais elas têm o objetivo de fagocitar, de digerir o micro-organismo invasor. Os neutrófilos, eles são produzidos em primeira instância, são as primeiras células a chegarem no sítio de infecção, sendo produzidos pela medula óssea e são capazes de sinalizar para que ocorra a chegada de novas células, de novos macrófagos, por exemplo. Os neutrófilos, eles são como kamikazes. Eles chegam ali no sítio de infecção, fagocitam e morrem. A partir do momento em que eles vão morrer, eles vão liberar aquelas vesículas de apoptose, as quais serão reconhecidas por novos receptores. Por exemplo, pelos receptores dos macrófagos, que a gente vai entender um pouco sobre eles. Os macrófagos, eles também são produzidos na medula óssea, no entanto, eles têm uma ação mais lenta, uma duração maior, a qual, por exemplo, os neutrófilos, eles duram cerca de horas, os macrófagos podem durar dias, semanas, e vão estar presentes tanto na imunidade inata como na imunidade adquirida, atuando como células apresentadoras de antígeno. Já as células natural killer, elas vão circular no sangue, são células citotóxicas, as quais elas vão atuar na citotoxicidade, tanto principalmente no combate a células tumorais, e atuam no combate às células tumorais e também no combate aos vírus. Gil, como é que vai ocorrer esse reconhecimento pelo macrófago, pela célula dendrítica do micro-organismo? No nosso sistema imunológico, muito funciona como um mecanismo de chave e fechadura. A gente tem um receptor e tem um micro-organismo, tem alguém para reconhecer. Nesse caso, nós teremos o macrófago com o seu receptor de padrão molecular associado a patógeno e nós temos o micro-organismo com o seu padrão molecular associado a patógeno. E o que são esses padrões moleculares? São chamados de PAMPs, os quais eles vão ficar na superfície do micro-organismo invasor, do patógeno, e são estruturas comuns a grupos de micro-organismos. Na imunidade inata, a gente não reconhece que aquele vírus causa aquela doença, aquela bactéria causa aquela doença. Não, reconhece que ali é uma bactéria, reconhece que ali é um vírus e que eu preciso combater aquele invasor. Então, nas bactérias gram-negativas, os PAMPs das bactérias gram-negativas são os lipopolissacarídeos. Nas bactérias gram-positivas, são ácido lipoteicoico. Ou seja, são estruturas comuns aos grupos de micro-organismos, as quais vão ser reconhecidas. São estruturas essenciais para a sobrevivência desses micro-organismos. Por exemplo, o DNA e o RNA do vírus é um tipo de PAMP. E na superfície das nossas células apresentadoras, nós vamos ter os receptores de PAMPs, os que vão reconhecer esses padrões moleculares. Teremos 4 tipos: Toll-like, lectinas tipo C, receptores scavenger e receptores N4-mil MET-LevPas. Os receptores Toll-like, eles são encontrados nas superfícies e membranas intracelulares, podendo ser subdivididos em 11 tipos, mas nós vamos reconhecer mais 9, a qual de 1 a 6, com exceção do 3, vão reconhecer micro-organismos extracelulares e 3, 7, 8 e 9 vão reconhecer micro-organismos intracelulares. Toll-like 1, por exemplo, reconhece bactéria, não vai reconhecer vírus. Toll-like 3 reconhece vírus, já não reconhece um fungo, por exemplo.
E quando ocorre esse reconhecimento do PAMP, pelo RPAMP, eles vão promover uma cascata de acontecimentos que promovem a transcrição nuclear, ou seja, a saída do citoplasma para dentro do núcleo do NF-κB. O NF-κB, a qual ele ficava no citoplasma junto do seu inibidor. Quando ocorre esse reconhecimento, sai do citoplasma, se solta do seu inibidor de NF-κB e vai para dentro do núcleo, ativando uma cascata de acontecimentos para a iniciação da nossa resposta imune. Quando ocorre essa ativação, pode dar início à nossa imunidade adquirida caso a resposta imune inata não seja suficiente. Além disso, vale lembrar que o NF-κB ele não só atua iniciando a imunidade adquirida, mas ele atua ativando a cascata de produção de citocinas, ativa a produção de linfócitos T, a chamada de linfócitos T, a quimiotaxia diante da liberação de citocinas. Então, o NF-κB ele é como se fosse o nosso principal atuante no nosso sistema imunológico. Já os receptores de lectinas tipo C, eles vão ser capazes de reconhecer carboidratos, ou seja, vão reconhecer a manose que está presente na superfície dos fungos. Ou seja, lectinas tipo C são capazes de reconhecer fungos. Os receptores scavenger, eles são conhecidos como receptores varredores, pois eles vão promover o reconhecimento e a captação de lipoproteínas oxidadas. Lembra que eu falei que o neutrófilo, quando ele vai morrer, ele libera vesículas de apoptose. O que são essas vesículas de apoptose? É para dizer às outras células, olha gente, eu estou aqui morrendo e eu não quero que os micro-organismos que eu fagocitei sejam liberados na nossa corrente sanguínea, por exemplo, e cause tanto dano tecidual. Por isso que a célula, qualquer célula do nosso organismo, assim que ela vai morrer, ela libera a vesícula de apoptose para que os receptores scavenger reconheçam ela e a nossa célula do sistema imunológico fagocite essa proteína que está em processo de apoptose. Essas vesículas de apoptose, elas são conhecidas como os DAMPs, ou seja, danos associados a patógenos. E os receptores N-formil, eles vão reconhecer peptídeos bacterianos, vão ser capazes de auxiliar os outros receptores atuando naquilo em que eles não reconheceram. Ou seja, é como se o N-formil ele fosse a última chance do nosso sistema imunológico, na nossa resposta imune inata, reconhecer aquele micro-organismo invasor. Então, essas foram nossas referências e muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, que tem meu número no grupo.